Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou o Gabriel Abercamp, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou fazer a parte 13 das nossas aulas de programação Python. E eu pretendia falar sobre empacotamento e desempacotamento de argumentos nomeados, né? Porque na aula anterior eu falei sobre isso nos posicionais. Mas depois de um tempo eu acabei percebendo que nesse caso, né, no caso da nossa função complementar, não seria muito útil utilizar argumentos nomeados, porque essa é uma função muito básica. A única coisa que ela faz ali é dizer olá e juntar esse olá com o nome de alguém, né? Então não faria muito sentido usar argumentos nomeados nessa função. Os posicionais já são mais do que suficientes. Então eu decidi mudar o conteúdo dessa aula em específico e em breve eu pretendo voltar para o empacotamento e desempacotamento de argumentos nomeados, só que aí com uma função já mais complexa num estágio mais avançado, certo? Então hoje, uma aula mais rápida, eu vou falar sobre docstrings, que foi uma sugestão que eu recebi nos comentários do canal. E realmente eu me dei conta que é realmente muito importante trazer esse conceito aqui nas nossas aulas de Python, porque muitas vezes nós não vamos programar sozinhos, né? Nós vamos criar uma parte de um programa, enviar para outra pessoa e essa pessoa vai, digamos, fazer a continuação do código, né? Quando nós trabalhamos com programação, geralmente nós fazemos isso em equipe, né? E também não é importante só por isso. Também é importante o conteúdo de docstrings, porque se nós queremos criar uma biblioteca para algum objetivo, por exemplo, eu sou um programador Python, né, já experiente, quero criar uma biblioteca para jogos acessíveis, um exemplo, né? E aí a minha biblioteca vai ter várias funções, uma para cada parte do jogo. Por exemplo, uma função para tocar sons, outra função para ver quais teclas que eu estou pressionando e assim por diante. Só que se outras pessoas, outros programadores fossem usar a minha biblioteca, eles poderiam ter dificuldades só olhando o código, né? Porque às vezes, se a gente não descrever o que o nosso código está fazendo, fica confuso para quem está lendo já conseguir usar aquela função, né? Claro que no caso da função complementar não, porque ela é uma função bem simples, só de tu ler o código dela tu já sabe como que se usa ela, né? Mas em funções mais complexas a gente não consegue só com o nome dos argumentos descrever tudo o que ela faz, né? Porque os nomes de argumentos costumam ser curtos e isso faz com que eles não sejam muito descritivos, né? Para isso a gente tem as docstrings. Para que elas servem então? Docstrings servem para que um programador que queira saber o que a nossa função faz possa simplesmente digitar um comando ali no terminal e ele já saber o que ela faz. Por exemplo, se a gente colocar uma docstring na função complementar e depois digitar help entre parênteses complementar no nosso terminal, ele vai mostrar a nossa docstring, que pode ser uma descrição completa daquela função. Por exemplo, eu vou recriar aqui a função complementar, né? Como eu já tinha fechado o Python depois da aula anterior, né? Então já estou com ele novamente aqui aberto. Vou escrever def espaço complementar. Aí depois desse complementar aqui, eu vou colocar o mesmo código da nossa aula anterior, que era abre parênteses, asterisco nomes.
fecha parênteses. Aí dois pontos, né? Por que o asterisco nomes? Porque agora a gente implementou na nossa função complementar o empacotamento de argumentos, né? Se vocês não tiverem visto o que a gente fez na aula anterior, eu vou deixar o link na descrição para que vocês entendam melhor como que está essa nossa função atualmente, o que ela está fazendo, certo? Só que aí, antes de colocar o código da função, eu vou colocar a docstring. Como é que a gente faz então isso? Nós damos um tab, né? Porque nós estamos dentro de um bloco de código, dentro da função. E aí, para iniciar a docstring, nós colocamos 3 aspas. Então, aspas, aspas e aspas de novo. Então, um tab e 3 aspas, né? Para criar a docstring. Damos um enter. E aí, nós podemos simplesmente começar a escrever. Vamos dar um tab e escrever então um textinho resumido explicando o que a nossa função faz. Vamos escrever então assim: esta função permite cumprimentar várias pessoas com base no nome delas. Aí eu vou dar um enter para criar uma linha nova e continuar aqui a explicação. Para usar esta função, basta passar quantos argumentos você desejar de acordo com a quantidade de pessoas que deseja cumprimentar. Não há limite de argumentos. E enter. Ok, o que eu acabei de fazer aqui? Digamos que um programador vê o nosso código, né, da nossa função complementar e quer saber o que ela faz. O nome complementar não é tão descritivo, né? Uma pessoa que leia esse nome não vai saber bem ao certo o que essa função vai fazer, né? Tipo assim, quantos nomes ela aceita, o que ela vai mostrar na tela. Para isso que serve a nossa docstring, para dar uma explicação bem detalhada do uso da nossa função. Agora, para a gente fechar a docstring, nós vamos colocar 3 aspas, igual a gente fez quando abriu a docstring. Então, aspas, aspas, aspas. Assim, tem que colocar um tab no início, né? E enter. Certo. Agora que a gente já fechou a docstring, vamos escrever o código dessa função. Se vocês lembrarem da aula anterior, nós usamos um for, né, para percorrer a tupla que o Python criou quando a gente empacotou os argumentos. Então, for nome in nomes e 2 pontos, né? Aqui o tab no início, né? Também tem que ter o tab no for. Então, tab for nome em nomes. E agora os 2 tabs, né? Para a gente colocar o print. Print, abre parênteses, olá, mais nome, fecha parênteses. Aqui, pessoal, não entrei muito em detalhes sobre o código da função, né? Porque eu já havia explicado todo ele na aula anterior. O único objetivo dessa aula foi adicionar a docstring ali depois do def, né, da nossa função. Mas fora isso, não teve nenhuma modificação no código. Então, se vocês querem saber mais detalhes sobre o que cada linha desse código faz, vocês podem ver a parte 12, em que eu expliquei todo o código linha por linha, certo?
Então vamos dar um Enter para fechar aqui o código da função. E pronto. Agora vamos testar se ela está funcionando corretamente. Vamos chamar ela então, cumprimentar. Abre parênteses. E aí vamos passar várias strings como argumentos. Entre aspas, Mauro. Entre aspas, Gabriel. Entre aspas, Maurício. E fecha parênteses. Ok, ela está funcionando corretamente, assim como na aula anterior. Agora vamos descobrir como exibir a docstring que a gente colocou. Um programador que abriu ali o terminal quer saber como que funciona a nossa função, como que se usa ela, como é que ele vai fazer. O Python tem uma função para isso chamada help, e essa função recebe um único argumento. O argumento que essa função vai receber é a função que nós queremos mostrar docstring. Então, como é que a gente faz? Help, aí entre parênteses o nome da função que a gente quer obter ajuda, né? Ou que a gente quer mostrar a docstring. Então, help, entre parênteses, cumprimentar. Vamos ver o que dá. Cumprimentar asterisco nomes. Esta função permite cumprimentar várias pessoas com base no nome delas. Para usar esta função, basta passar quantos argumentos você desejar de acordo com a quantidade de pessoas que deseja cumprimentar. Limite de argumentos. Maior. Ali ele deu uma cortadinha na linha, mas isso é normal porque às vezes o Python acaba quebrando as linhas, né? Quando tem um texto muito grande. Mas como vocês viram, ele falou ali help on function cumprimentar, que significa ajuda da função cumprimentar. E aí depois ele falou quais são os parâmetros dela. No caso, ele falou asterisco nomes, porque ela só tem um parâmetro, que é a tupla que o Python cria, né? Ela só tem um parâmetro que o Python pega todos os argumentos da função e junta numa tupla só. E aí depois ele mostrou todo o texto que a gente colocou ali entre as aspas triplas na docstring. Vocês podem sempre se lembrar de docstring como ajuda de uma função. E é recomendado que todas as funções tenham uma docstring para que outras pessoas que forem usar elas saibam direitinho como fazer. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar sua avaliação sobre o vídeo. Se inscrevam para acompanhar mais conteúdos como esse. Ative o sininho para se manterem sempre atualizados. E compartilhe o vídeo com alguém que goste de programação, que vocês acreditam que vai se beneficiar com ele. E espero vocês nas próximas aulas. Até a próxima. Tchau.